Então a gente teve uma experiência muito gratificante semana passada, teve um congresso um grande evento aqui em São Paulo, da sociedade chamada BAPS, Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos, uma sociedade que a gente tem muito orgulho de fazer parte, de acompanhar, de ser membro desde o seu nascimento, né? Então uma sociedade que cresceu, apareceu recentemente e cresceu muito, muito rápido, tamanha a procura dos cirurgiões todos, né, brasileiros em se aprofundar em todos os temas aí de evolução da cirurgia plástica corporal, cirurgia das mamas, essa troca de experiência, essa necessidade mesmo da gente ter uma evolução muito rápida, porque todas as tecnologias vieram com tudo, as evoluções técnicas foram muito aceleradas aí, principalmente talvez de uns 4 anos para cá e com a pandemia demais. Então houve essa integração, cursos de pequeno porte, e aí começou a haver essa integração entre os cirurgiões, grupos de WhatsApp de discussões muito aprofundadas, muito específicas, até que surgiu então a BAPS, a Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos. E aí então, o primeiro evento foi o ano passado em Florianópolis, e agora o segundo evento foi um evento enorme em São Paulo, cirurgiões não só do Brasil todo, como de fora também, nível de discussão altíssimo, nível técnico bem legal, e eu fiquei muito contente, além de poder participar e assistir todas essas palestras, discutir os bastidores, muito, sempre com um nível de discussão, né, muito enriquecedor, muito de alto nível mesmo, colegas que a gente admira muito. Eu fiquei muito contente com o convite para poder dar também uma das palestras. E aí eu queria dividir um pouco com vocês, né, como é que foi a construção dessa aula, como é que foi a nossa filosofia. Então, foi justamente solicitado que a gente trabalhasse ali com o tema de táticas aí para reduzir ao máximo as complicações, as intercorrências nas cirurgias mamárias, especialmente nas reduções mamárias. É a classe das cirurgias mamárias que mais margem traz para pequenas intercorrências, pequenas complicações, principalmente cicatriciais. É uma cicatrização mais complexa, né? E aí isso foi bem interessante, que nos deu a possibilidade de discutir diversos temas, diversos detalhes que a gente busca nessas cirurgias, nessas combinações cirúrgicas corporal com mamas, desde aspectos clínicos, aspectos de preparo pré-operatório dos pacientes e aspectos técnicos e aspectos também de pós-operatório, de manejo, que a gente possa otimizar ao máximo a recuperação, a cicatrização e reduzir ao máximo essas complicações. Então, compartilhar um pouco com vocês, né, como é que foi essa sequência, e aí eu me baseei muito, toda a aula, num levantamento bibliográfico recente, um trabalho recém-publicado ano passado por um grupo do Texas, um grupo que é especializado em cirurgia mamária, só faz cirurgia mamária reconstrutiva para câncer de mama e cirurgias estéticas. E eles analisaram quase 300 pacientes operadas, né, de redução mamária. E, quer dizer, baixíssima taxa de complicações de grande porte, que seria uma necrose de areola, um hematoma, né, algum sangramento no pós-operatório, que faz aquele coágulo e tem que voltar para a sala de cirurgia para encontrar o vasinho que voltou a sangrar, de repente, quando a paciente apoiou ou forçou algum movimento brusco. São coisas que existem, mas muito, muito raras, e a taxa deles é muito baixa nesse sentido. Grandes deiscências, quer dizer, grandes aberturas que precisou então de reoperação, tudo isso muito, muito baixa a estatística. Mas uma taxa alta, 48%, de pequenas complicações. Tá? Então a gente vê isso, que são procedimentos que trazem uma margem maior de pequenos detalhes, e o que a gente quer fazer é reduzir ao máximo esses 48%, né? Reduzir ao máximo, e contornar da melhor forma para a gente ter uma melhor evolução possível. Então reduzir ao máximo essa estatística e conseguir contornar da melhor forma para ter uma boa evolução no fim das contas, mesmo que dê um pouquinho mais ou menos de trabalho nesse processo de cicatrização. A partir daí, primeiro ponto que a gente levantou, e foi bem interessante, depois até me perguntaram bastante sobre isso, a questão da gente dividir a cirurgia, separar sempre que possível a cirurgia corporal da cirurgia mamária. A gente faz muitas cirurgias pós-estacionais, então as cirurgias corporais em geral são complexas, envolvem várias tecnologias de retração de pele, como é o caso do Renuvium, lipo ultrassônica, vibrolipo, em geral lipoaspirações bem abrangentes, que trabalham braço, cintura, costas, o que a gente chama de lipo 360 graus, diástase, hérnia umbilical muitas vezes, abdominoplastias ou mini abdominoplastias, quer dizer, uma cirurgia corporal bem avançada e que evoluiu muito nos últimos anos e que realmente a tecnologia invadiu bastante, a lipo evoluiu demais. E para a gente poder entregar o máximo ali de resultado, eu preciso que a paciente recupere bem e que ela tenha um foco ali na cirurgia corporal para um bom pós-operatório, fazer todo o trabalho com fisioterapia no pós, ter uma liberdade com os braços, claro que não operou a mama, para poder fazer uma recuperação mais ativa, com mais autonomia, e aí com isso, claro, voltar mais rápido para suas atividades, fazer um pós mais otimizado da parte corporal. E aí quando a gente for para a cirurgia mamária, a gente tem
mais tempo ali para gastar nos detalhes, nos refinamentos, e não fica uma cirurgia extremamente longa que vá piorar, né, o aspecto de segurança do paciente. Isso em primeiro lugar. Tá? Então, primeiro ponto é dividir a cirurgia corporal da cirurgia mamária para a gente poder, no caso, né, como foco da aula era a cirurgia mamária, reduzir complicações, a gente poder, nesse momento, ter um máximo de atenção, gastar tempo nos detalhes mesmo para ter o melhor resultado possível nas mamas, sem impactar num tempo cirúrgico extremamente, né, alto. Então, segundo ponto, a gente no pré-operatório calibrar muito com a paciente através de exame físico, diversas fotos de pacientes operadas e análise em softwares 3D para a gente conseguir calibrar muito qual o volume da paciente, qual é a assimetria, quanto que ela gostaria de reduzir para a gente tentar ser mais assertivo possível na cirurgia mamária, tá? E depois a gente poder não só trabalhar uma técnica que traga otimização dos resultados, como também mais segurança, principalmente na subida da areola. Então são mamas muito densas, muito volumosas. A tendência da cirurgia mais vertical é a gente conseguir estreitar mais a mama e fazer um lift mais eficiente, com mais facilidade, principalmente para as areolas. Isso ajuda demais nos resultados e também nessa segurança e facilidade para cicatrização, tá? Do que as técnicas com T tradicional, né? Então as técnicas mais verticais, que são ou a mamoplastia em L ou o short scar, que ela de qualquer forma é feita sempre nesse sentido vertical, e o acabamento ali embaixo, não a principal redução feita por baixo e tracionando a mama para baixo, tracionando todo o conjunto para baixo, dificultando a subida da areola e aumentando a taxa de problemas cicatriciais da areola e perda de sensibilidade. Então uma questão técnica aí importante. E aí vem dois pilares interessantes para otimizar esse processo de cicatrização, de recuperação. O primeiro é a cirurgia plástica funcional, que a gente vai então trabalhar no pré-operatório diversos exames laboratoriais que vão buscar análise aí de processo inflamatório do paciente, quão inflamado a gente está. Diversas vitaminas, diversos componentes que a gente pode analisar laboratorialmente para corrigir nos casos de alteração e ter uma melhor performance de cicatrização no pós, tá? Além disso, vários parâmetros da bioimpedância, que a gente consegue perceber, por exemplo, gordura visceral, porcentagem de gordura. Quando a gente adequa esses parâmetros, a gente vai ter uma paciente menos inflamada e com um estado melhor ali para oxidativo, né? Para poder cicatrizar melhor, poder recuperar melhor, ter menos margem de complicações. Então, isso chama-se cirurgia plástica funcional. E a gente dá essa atenção bem especial para a parte clínica e, quando necessário, suplementações, reposições vitamínicas, perda de peso, perda de gordura visceral, redução da porcentagem de gordura. Então, não só o índice de massa corpórea, que é algo muito, muito abrangente, mas parâmetros muito mais específicos para a gente poder adequar e fazer a cirurgia num estado clínico bem otimizado para uma melhor cicatrização. Tá? E o pós, o que seria? A medicina hiperbárica para a cirurgia mamária ajuda demais. Então a gente fazia sessões ali de câmara hiperbárica, então é um tratamento usado muito para cicatrizações complexas, cicatrizações de feridas em pacientes diabéticos que não fecham e tal. A gente pode usar de forma preventiva no pós. Então o paciente fez a cirurgia, começa as sessões de medicina hiperbárica, um tratamento que não tem aí contraindicações, mais para paciente que tem claustrofobia, que não entra em ressonância, porque é uma câmera transparente, mas é uma câmera pressurizada, então às vezes o paciente pode ter algum desconforto, né, de lugar fechado, e aí realmente seria o único ponto aí de limitação, mas a gente consegue com isso que o paciente fique ali em torno de 1h30 respirando um oxigênio concentrado e pressurizado, como se fosse um ambiente de mergulho, fica até uma pressão ali do ouvido para hiperestimular essa oxigenação nas extremidades e a cicatrização. Então, são duas manobras aí, preparo pré e hiperbárica pós, que podem otimizar muito a cicatrização. Então, são todos detalhes, pilares que a gente pode usar aí para tentar realmente construir não só a técnica cirúrgica, mas construir um pós-operatório mais eficiente, né? E aí, o que fiquei muito contente também é diversos cirurgiões de outras cidades do Brasil todo pedindo, né, perguntando alguns detalhes técnicos, querendo vir assistir cirurgias nossas, ficaram realmente muito impressionados com não só esse processo de cicatrização, mas também com as cirurgias, principalmente as cirurgias sem prótese, né? As cirurgias que a gente precisa modelar muito a mama. Então, uma cirurgia que vem aumentando a procura, né? As pacientes pedindo o implante com muito mais consciência, a paciente já tem volume, já tem mama densa, um paciente muito jovem que ainda vai amamentar, mamas que tem um certo volume, as pacientes cada vez mais, né, pedindo essas cirurgias sem prótese, e o quanto a gente consegue otimizar esses resultados.
Claro, com prótese, demais. Hoje em dia, com dual plane, sutiã interno, alça de sustentação, então os pacientes que querem cirurgia com implante, é uma cirurgia que evoluiu realmente muito, a gente consegue muita estabilidade das próteses, associado a um lifting muito importante com essas técnicas verticais. Então a cirurgia que a gente também gosta muito quando a paciente quer um colo um pouco mais desenhado, né, a clivagem mais definida, mais consistência, ou para aquelas pacientes que têm mamas muito pequenas ou que perderam muito volume com a aumentação, muito bem, super bem indicado. Hoje com os 14 pontos ali de segurança no manejo das próteses, a ideia é ter o máximo de longevidade, então uma cirurgia que sem dúvida evoluiu demais. Mas as cirurgias sem prótese também evoluíram demais. A gente consegue com várias técnicas, tanto as técnicas de marcação, para a gente fazer um estreitamento, um ajuste, um modelamento bem desenhado, quanto as técnicas de remodelamento do tecido glandular. Então, claro, cirurgias sem prótese, elas têm um resultado melhor, quanto mais densa é a mama da paciente, quanto mais firme é o tecido da paciente. Mas essas técnicas de remodelamento vão potencializar o nosso resultado, associado então às lipoenxertias, tanto de superfície para refinamento de contorno, quanto intramuscular, que é uma técnica que evoluiu muito com os explantes, a gente fazer infiltrações lipoenxertia no músculo peitoral para ganhar projeção e mais formato. Claro, são mamas que vão ter uma tendência de um ar muito mais natural, mas com efeito lifting bem eficiente, e muitos pacientes buscam isso, né? Uma mama levantada, mais jovem, com o colo natural, né? E que não se vem com prótese, com corpo estranho, com a necessidade de troca futura. Tá? Então, uma cirurgia que evoluiu muito, e eu fiquei muito contente os colegas, né, pedindo detalhes técnicos de como que a gente estava conseguindo chegar naquele nível de resultado. A gente muito contente com os resultados, os pacientes também, e eu fiquei muito contente com esse feedback dos próprios cirurgiões plásticos, como a gente estava conseguindo chegar naquele nível de resultado sem prótese, porque realmente entra um lado artístico muito mais refinado, entra um lado de remodelamento muito detalhado, e entra realmente um ajuste de pele muito preciso e essas técnicas de lipoenxertia otimizadas aí para a gente ter o melhor resultado possível também, né? Não só reduzir as complicações, contornar muito bem elas, tá? Por isso, quando a gente faz essas manobras todas, a gente tende ou a não ter, ou a ter algo muito mais pontual, mais sutil, mais simples de contornar no pós-operatório, mas também a gente ter uma otimização aí da qualidade dos resultados.